Olá, muito boa tarde a você. E não tem como começar o Band Cidade de hoje falando de outra coisa. Faltam menos de 7 horas para o tão esperado julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Desde que o PSDB entrou com a ação de abuso de poder econômico durante as eleições, já tivemos uma presidente deposta, 2 ex-presidentes da Câmara presos e centenas de inquéritos, delações e áudios que abalaram a República. O cenário leva o governo Temer a mais uma grande provação. Por isso, vamos direto aos detalhes do julgamento, chegando com a Renata Dourado. Chegou o dia do julgamento, né, Renata? Boa tarde. Chegou o dia, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Então, o julgamento está previsto para começar logo mais à noite, às 7 horas da noite. Também teremos sessões amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã, e na quinta, 2 sessões previstas, às 9 horas da manhã e também às 7 horas da noite. Então, se nenhum ministro pedir vista, e é sempre importante a gente destacar isso, que qualquer ministro do TSE pode pedir vista, nesse caso, o julgamento ele é interrompido, não tem prazo para retomar, mas se nenhum ministro pedir vista, na quinta-feira à noite, nós teremos aí o resultado. Se o entendimento do TSE for pela cassação da chapa Dilma Temer, o presidente Michel Temer ainda pode recorrer no próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou no Supremo Tribunal Federal. Então, ainda há essa possibilidade. Nós preparamos uma reportagem que mostra passo a passo desse julgamento no TSE. Vamos ver. O julgamento vai começar com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e relator, ministro Herman Benjamin. Nessa parte é apresentado um resumo de diligência, depoimentos, provas e perícias, além das providências solicitadas pelo ministro. Após a leitura do relatório, começam as sustentações orais. Advogados de acusações e defesas, necessariamente nessa ordem, além do Ministério Público, vão ter 15 minutos cada para falar aos ministros. Finalizadas as apresentações dos advogados e do Ministério Público, o ministro Herman Benjamin apresentará o seu voto. Após o relator, votam os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux e Rosa Weber. O último voto será dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, como prevê o regimento interno do TSE. Primeiro, os ministros votam as preliminares, questões puramente processuais. Depois, começam a análise do mérito da ação. O resultado do julgamento será proclamado pelo presidente do TSE após o fim da votação. É isso, a gente lembra que essa ação é do PSDB, então os tucanos alegam que a chapa Dilma Temer recebeu propina, dinheiro desviado da Petrobras. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade. Já a linha de defesa do presidente Michel Temer é uma tentativa de separar as contas, dizer o seguinte, olha, se houve aí irregularidade, quem se beneficiou foi Dilma Rousseff, eu não me beneficiei. Então essa estratégia de defesa do presidente Michel Temer, o mesmo argumento, a mesma linha de raciocínio usada pelos tucanos, que modificaram aí essa linha de raciocínio, né? No começo eles disseram que a chapa teria sido beneficiada, portanto a Dilma e o Temer. Agora não, eles entendem também que a única beneficiada teria sido a ex-presidente Dilma Rousseff. Todo um esquema de segurança, Rodrigo, foi montado porque há a expectativa de que manifestantes vão para lá acompanhar esse julgamento. No entanto, as áreas de acesso ao TSE estão bloqueadas e a segurança também vai ser reforçada lá no Congresso Nacional. Nós preparamos uma reportagem também, a repórter Camila Lopes, desde ontem estava acompanhando aí como é que vai ser essa segurança reforçada. Vamos ver essa reportagem. Já esperando de 5 a 10 mil manifestantes, a Polícia Militar começou a traçar um esquema tático. Desde o último domingo, a Polícia Militar tem trabalhado para garantir a segurança do protesto previsto para os 3 dias de julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Passageiros que vieram de ônibus de outros estados para o Distrito Federal foram abordados. No entanto, o trabalho mais ostensivo deve ser feito a partir desta terça-feira, o isolamento da área próxima ao Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos que na Praça dos Tribunais Superiores temos pontos sensíveis, a exemplo TST e STJ, bem como algumas embaixadas, com foco principal para a Embaixada dos Estados Unidos. E a depender, do resultado do julgamento, nós sabemos que as pessoas podem
exercer o seu livre direito de manifestação no Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Então, nós também vamos contar com reforço de policiamento no Congresso Nacional. Somente funcionários do tribunal e advogados que tenham audiência terão acesso liberado. Os manifestantes ficarão em um estacionamento próximo ao TSE. Um estacionamento bastante amplo, iluminado, que vai favorecer que os manifestantes acompanhem a votação que está se dando no plenário. Desta vez, os manifestantes não passarão por revista prévia, mas a Polícia Militar garante que dentro do protesto terão grupos táticos que poderão fazer abordagens caso haja necessidade. Rodrigo, coincidência ou não, no mesmo horário que está previsto para começar às 7 horas da noite, tem uma solenidade com o presidente Michel Temer. Ele vai participar dessa solenidade aí, da inauguração da sede do Conselho do SESI. E, na verdade, ele tem até o prazo de 24 horas para que ele possa devolver aquelas perguntas, responder as perguntas da Polícia Federal. Termina no fim da tarde de hoje. Ele não é obrigado a responder, mas se ele quiser responder, tem um prazo de 24 horas que termina no final da tarde de hoje. Paralelo a isso, no Senado Federal, os senadores tentam aprovar a reforma trabalhista lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos imagens ao vivo, então os debates de lá já começaram. Lembrando que essa mesma comissão, aí você vê o senador Paulo Paim debatendo, essa mesma reforma trabalhista vai passar ainda pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e também Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir para o plenário. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando todos os detalhes do Congresso, mas é claro que os olhos todos voltados para o TSE, Cláudio Humberto. Exatamente. O julgamento, como foi dito, começa hoje às 19 horas e será retomado amanhã às 9 da manhã. O que se espera é um julgamento rápido, viu? Não há muita expectativa e há até uma torcida nesse sentido e todo mundo. Está todo mundo meio cansado disso tudo. É bom que se resolva logo. Mas o processo tem mais de 8.000 páginas, é um processo complexo e uma das possibilidades de adiamento do julgamento é se algum dos ministros pedir vista. E será bastante razoável que o peçam, porque afinal de contas, só quem teve mesmo acesso a todo o conjunto de provas e depoimentos, etc., foi o relator que firmou convicção e é esperado que ele peça a condenação dos acusados. Os demais ministros não tiveram esse mesmo acesso e é possível, sim, que um ou outro ministro considere relevante pedir vista para tomar conhecimento mesmo de tudo, estudar melhor o processo. Há pessoas, inclusive veículos de comunicação importantes, como o jornal Valor Econômico, que dão a notícia de que é improvável uma condenação do presidente Michel Temer, que é muito mais provável que ele escape de uma condenação. Essa chapa Dilma Temer está sujeita desde a absolvição até a condenação máxima, que é o cancelamento do registro, a anulação do registro da candidatura, o que na prática anula os votos da chapa e com isso anula o próprio mandato do atual presidente da República, mas há outras punições também, inclusive pagamento de multas, etc. Não se sabe ainda o que é que o GDF é impossível antever ou antecipar, mas é esse o clima que temos hoje em torno ali dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Um idoso baleado durante os protestos violentos de 24 de maio finalmente saiu da UTI. Carlos Cirilo, de 61 anos, levou um tiro durante o confronto da polícia com os manifestantes que promoveram um verdadeiro quebra-quebra na esplanada. De acordo com o último boletim médico divulgado pela Secretaria de Saúde, Carlos Giovanni Cirilo, de 61 anos, respira sem ajuda de aparelhos e segue internado no hospital de base. O aposentado levou um tiro no maxilar durante protestos no dia 24 de maio e foi operado dias depois. Já o estudante Vitor Rodrigues, de 21 anos, que teve parte da mão dilacerada por uma explosão de rojão, teve alta na semana passada. No total, 49 pessoas ficaram feridas, mas a grande maioria foi atendida no local do protesto. Cerca de 45.000 pessoas pediam a renúncia do presidente Temer. A situação saiu do controle e as forças armadas chegaram a tomar as ruas, mas o decreto presidencial foi revogado em menos de 24 horas. E 4 mortes de bebês em menos de 48 horas acendem alerta vermelho no HMIB. O hospital é referência em partos de risco, mas a Secretaria de Saúde descarta qualquer surto de bactéria ou infecção hospitalar.
Pelo menos 4 bebês morreram no hospital materno-infantil desde domingo. A situação é tão crítica que a direção do hospital fez uma reunião de emergência na noite de segunda-feira. A Secretaria de Saúde descartou que a sequência de mortes foi causada por alguma infecção. Ainda em nota, informou que o Hospital Materno-Infantil de Brasília recebe casos de alta complexidade e que as mortes foram em decorrência de complicações específicas de cada paciente. Eram bebês prematuros, a maioria deles, e já vinham com problemas, vários deles com problemas congênitos, quer dizer, já nasceram por apresentarem problemas que colocavam o risco de morte assim bem importante. Este não tem sido um ano fácil para o HMIB. A cada mês, um novo problema. No mês passado, houve restrição no atendimento por conta da superlotação. Com 16 leitos e 25 crianças internadas, o pronto-socorro teve de fechar as portas para casos considerados menos urgentes. Em abril, o atendimento chegou a ser suspenso pelo mesmo motivo. Em março, pelo menos um recém-nascido morreu por conta de uma superbactéria e outras crianças tiveram de ser isoladas por causa da bactéria. Até a falta de combustível para aquecer a caldeira das lavanderias afetou o atendimento. Sem o equipamento necessário para esterilizar roupas, as cesarianas e outras cirurgias tiveram de ser suspensas em fevereiro. É um absurdo, nossa senhora. Isso é falta de atenção dos médicos, eu penso assim, né? Do governo também, né? Não é só os médicos, é o governo, né? É mais um caso que assusta os pacientes em Brasília. Assusta muito, né? Mas é preciso as pessoas terem ciência de que trabalham no HMIB alguns dos melhores e mais dedicados médicos do serviço público aqui do Distrito Federal. É mesmo gente muito dedicada, de excelência mesmo, e esses óbitos, infelizmente, parecem decorrentes mesmo daqueles fatores que foram expostos pela funcionária do governo. Fatores congênitos e também pelas características próprias. A Secretaria de Saúde, nem tampouco a HMIB, escondem qualquer problema que eventualmente enfrentem e não esconderia também um eventual surto de bactéria. A seguir, um crime que parecia controlado volta a assustar. Caixa eletrônico é explodido na Asa Sul. Band Cidade volta já.